Eu vou encerrar essa aqui e começar de novo, porque a gente está tendo um probleminha aqui. Ah, não, a Flávia saiu. Deixa eu esperar. Vamos ver se ela consegue voltar e a gente consegue arrumar isso. Bom, voltou! Estamos de volta! Eu estava aqui te apresentando, falando do seu currículo maravilhoso, de tudo que você faz, da sua formação. Eu ainda vou a Milão, amiga. Você estudou em Milão. Caraca, velho. Conta para mim como é que foi isso, enquanto a gente espera. Então, Cíntia, eu estava até me preparando hoje para falar com você e pensando, né? Nós vamos conversar sobre ambiente, e o ambiente, ele sempre exerceu uma influência muito grande sobre mim. Desde a minha adolescência, que eu via revistas, assim, outro dia eu estava contando para as pessoas aqui no escritório, eu vi os Alpes suíços numa revista, e eu falei, eu vou lá. Cresci na periferia de Belo Horizonte, né? E aquilo me incomodava tanto. Eu não gostava muito de falar, porque parecia que eu tinha um rei na barriga. Mas só hoje, né, estudando comportamento, o ambiente, ele exerce uma influência muito grande sobre mim. E eu desenvolvi aquele gosto pelas paisagens. A minha coisa era totalmente visual. E eu fui parar na escola de arquitetura por causa da beleza construída, do espaço construído, daqueles monumentos, daquelas cidades que eu queria tanto conhecer. E era tão interessante que eu folheava revistas, às vezes eu me lembro que eu estava no salão de beleza e eu via aqueles Alpes e tinha umas cabaninhas à noite, com a luzinha acesa, e na minha cabeça eu viajei tanto que eu fiquei pensando, como será que eles vivem ali? Como que é estar naquelas cabaninhas à noite? Como será a vida deles, né? E tudo foi assim que tudo começou. Eu acabei conseguindo, né, morar fora, mas foi com a mochila nas costas mesmo. Meu pai era muito rígido, eu só consegui depois de casada, né? Mas nem quisemos presente, a gente queria, ajudem-nos a viajar. E trabalhava de noite para estudar de dia, né? O curso era em horário integral, no horário comercial inteiro, né? Então foi uma jornada pesada, mas valeu muito a pena. Recomendo a todos, se puderem, fazer uma troca de realidade de vez em quando, ir lá fora ver como é que o outro pensa, como que ele sente, como que ele encara, né? Como são as diferentes formas de viver a vida. Muda tudo, muda completamente sua visão de vida, você ter contato com uma outra cultura, outra arquitetura, né? Agora, eu me lembro bem, Flávio, de uma vez a gente conversando, há algum tempo atrás, não vamos falar de anos, por favor, eu sou uma pessoa da menopausa, não me lembro. Você falando de como como é que foi? Eu não lembro agora o termo que você usou, mas você dizendo como a topografia, a geografia do local influencia na personalidade da pessoa. Você falando, fazendo um comparativo entre as ruas estreitas, as ladeiras de Minas e o Planalto Central, Brasília. Você falando como isso influenciava na personalidade das pessoas. Fala um pouquinho sobre isso. Então, isso é muito interessante, né? Porque todas as coisas que eu sentia, sem conhecimento nenhum, à medida que eu fui estudando, né, e fui encontrando autores, teorias que justificavam aquilo ali, então fui entendendo de forma mais profunda, né, e serviu de subsídio para mim, para eu poder me utilizar desses recursos, né, para conseguir efeitos desejados. E uma coisa, a gente ficava sempre entre Minas e a Bahia, né, o litoral. Flávia, meu pai... Oi. Seu celular está vibrando aí muito perto. Voltou? Não, ele está só vibrando, aí ele faz um barulhão quando ele vibra, tira ele de perto de você. Tem jeito ou não? Você está usando ele? Eu estou usando ele. Eu acho que era uma mensagem então, chegando. Não, então melhorou? Deixa. Melhorou. Achei que você estava com a webcam do computador. Pode deixar, então. Pode ser também o ventilador, que para mim aqui não está fazendo barulho nenhum, e de repente para você não, está... Não, notificação mesmo, notificação. Mas vai, desculpa aí te interromper. Imagina. Eu acho que tudo tem um porquê. Eu não vou me estressar. A gente não sabe, mas enfim. Estava com saudade de você, foi bom bater um papo.
O que acontece é o seguinte, na faculdade a gente estava estudando barroco na Europa e descobrimos, né, um barroco muito parecido com o barroco mineiro na Alemanha. E a gente não estava entendendo por que, justamente naquela região, naquele local, você olhava as fotos, era como se você estivesse vendo as igrejas de Minas. E aí, pesquisando, eu estava fazendo um trabalho de história da arquitetura com um colega, e a gente encontrou a explicação do autor, né? Ele estava falando que além do estilo, além de toda a cultura da época, né? Século XVII, século XVI, ainda existia o fator topográfico, e que fazia toda a diferença na interpretação daquele estilo, né, arquitetônico naquela determinada época. E a gente começou a fazer um paralelo entre as construções de lugares com a topografia muito acidentada e realmente descobrimos, né, aquele barroco bem mais sofrido, uma coisa bem mais, porque o barroco ele em si, ele já era um recurso extremo para causar aquela angústia na pessoa, né? A dor do sofrimento de Cristo, a paixão de Cristo, né? Ele era quase apelativo mesmo para fazer o fiel ali ficar contrido, se arrepender e tal. E no barroco de Minas isso é bem mais intenso, né? O fator do relevo, ele deixa a pessoa com a mente muito mais fechada, né? O fato de você não ver o que tem atrás da próxima esquina te deixa muito temeroso. Houve muita violência também, né? Ali, por causa do ouro, né? A coroa impunha muitos castigos aos colonos em Minas Gerais. Então, tinha muito risco da traição, né? Então, as pessoas falavam velado. Então, você tem aquelas janelas, todo mundo te vê na rua e você não sabe quem está te vendo, né? Cheio de frestas, cheio de... Então, assim, o comportamento influencia a arquitetura influencia o comportamento, e você tem uma mescla de relevo, né? Então, o mineiro, ele tem esse relevo conturbado, ele não enxerga muito ali no próximo quarteirão. Será que é por isso que causa segurança, causa medo e deixa as pessoas com a mente mais fechada. Então, é exatamente esse quadro que você tem aqui. E você vai para... Quando eu ia para o litoral, né, eu observava as pessoas abertas, sem medo de crítica, com a cabeça muito mais, menos desconfiadas, menos temerosas, com menos temor do que o outro ia pensar. E aí você pensa assim, é uma coisa do litoral. Então, Brasília, né, que eu sempre tive contato, família do meu pai morando em Brasília, ia visitar a avó, sempre via aquele mesmo comportamento. Então, olha como que o relevo interfere, né? Se a pessoa, ela é uma pessoa fechada, ela é uma pessoa que reclusa, não gosta muito de contato social, tem tudo a ver com ela, um lugar onde você não tem essa visada aberta, né? Igual o mar aberto, tá tudo ali, não tem como se esconder. Mas é engraçado, Flávia, eu fui criada em apartamento, eu nasci em Brasília, aí fui morar um tempo em Belo Horizonte, pequena, depois voltei ainda a primeira infância para Brasília, e depois fui criada em apartamento até, acho que quase 15 anos, mas Brasília, ela tem umas peculiaridades também, apesar de ser tudo muito amplo. Por exemplo, as pessoas, elas não são muito dadas, né, a conversas, aquela coisa de vizinho estar na sua casa, etc. Nós somos conhecer, de fato, de conviver com o vizinho de porta quando nós mudamos daquele apartamento, por incrível que pareça. Então, assim, Brasília também, eu acho que ela é meio fora da curva em algumas coisas, né? Brasília é totalmente fora da curva. Ali você já tem influência, você já tem influência total do desejo do desenhista, do projetista, né, o Lúcio Costa. Ele criou um modelo onde você extinguiu basicamente as esquinas, né? E você tirou do convívio, né, na medida que você jogou o piloti, né, ou pilotis como queiram, o térreo ficou vazio, né, e você jogou esse edifício para cima. Então, se por um lado você sente aquela total liberdade, né, e você não tem tanto aquelas propriedades cercadas, que a pessoa tem muito claro, né, onde começa um terreno e aonde termina o outro, parece que tudo é de todos. Por outro lado, você tirou as pessoas ali do nível da rua, né?
elas estão todas para cima, você não vê ninguém. E ainda por cima, a falta de identidade, né? Porque em toda cidade, antes dessas cidades planejadas, você se norteava, se movimentava dentro da cidade pelos pontos de referência, né? E em Brasília, a gente sabe, se você for pelo ponto de referência, você não chega a lugar nenhum, né? Então, é antinatural nesse sentido. Amiga, depois que eu descobri o viés comunista da planta de Brasília, meu mundo caiu. É complicado. É complicado, é complicado. É um grau de liberdade para o qual muitas vezes também não estamos preparados, mas a verdade é que era um espaço criado para o civismo, né? Aquela avenida larga é a maior da América Latina, teoricamente era para receber grandes passeatas, né? E manifestações populares. Teoricamente. Quando acontece alguma coisa aqui, não vamos entrar por esse caminho político, mas quando acontece alguma coisa por aqui, minha amiga, é assim para encher aquilo ali, porque foi feito... Sempre parece que tem pouca gente. Né? Nossa, olha, a única vez que eu vi cheia de verdade foi num show, acho que da Aline Barros, em 90 e pouco, Luísa tinha uns 4 anos, 93, 94, não sei, que a Lagoinha colocou ali, acho que foram 1.200.000 pessoas, né? Aí, sim, foi a primeira vez que eu vi aquilo ali cheio. Agora, ultimamente, a gente faz das tripas coração aí para dar apoio, e parece que não tem ninguém, tem lá 50, 60 mil pessoas e parece que é nada, foi feito para dispersar mesmo. Brasília é um caso totalmente à parte, porque o fato da legislação ter engessado o crescimento natural da cidade esvaziou, né, a cidade. Então, ao contrário de todas as grandes cidades que vão crescendo, a população no centro, no hipercentro, vai sempre aumentando, a de Brasília se mantém mais ou menos congelada, né? Cresce as cidades satélites e o centro está sempre vazio, muito monumental, né? Parece sempre um feriado, né? Então, realmente tem esse efeito bizarro aí. O povo não está nas ruas, em Brasília é cabeça, tronco e rodas. Exatamente. E agora o lockdown, então, minha amiga, está parecendo uma cidade fantástica. E falando em lockdown, eu vou, inclusive, soltar, vou te passar a bola, vou te deixar sozinha na tela, para eu não te interromper, porque eu não estou em casa batendo papo contigo, tem outras pessoas nos assistindo. Okay. Eu queria saber de você, para você entrar no seu tema, de como você pode otimizar os seus resultados, transformando o seu ambiente. Vou deixar você com a sua experiência. Mas eu queria saber de ti, Flávia, antes de eu sair de cena e deixar você, eu queria saber o seguinte: como esse isolamento tem interferido na personalidade, na saúde emocional, física das pessoas. Nós não fomos criados para vivermos enclausurados, e como isso tem afetado essa dinâmica do home office, porque o que antes era uma opção se tornou a única saída para muita gente. Então, como é que fica essa relação? Como é que eu posso... Foi, inclusive, um dos temas dessa semana do podcast, né, do Elas por Elas, porque eu tenho escutado relatos de diversas pessoas, está todo mundo enlouquecendo, para falar a verdade. Porque a gente trabalha mais, você está acumulando mais função do que antigamente, porque as fronteiras, né, que separavam o que é profissional do que é casa, do que é trabalho, do que é atividade doméstica, elas simplesmente sumiram. Né? Então, eu encaro isso tudo como o meu meio ambiente, né? O local que eu convivo, onde eu estou fazendo de tudo. Então, como é que a gente pode realmente, sei lá, dar um respiro, alguma coisa dentro de casa, transformar um espaço? Como é que faz? Bom, primeiramente, né, eu estava ouvindo o seu podcast hoje, você falou muito bem a respeito, né? A pessoa criar limites, criar horários, determinar as tarefas, né, do método Pomodoro, igual você exemplificou, criar pequenas tarefas com intervalos, se arrumar, levantar, né, tudo aquilo que você falou brilhantemente ajuda demais, né? É preciso manter barreiras para você não ficar toda hora misturando um assunto com o outro.
Mas a questão toda é que se o seu ambiente estiver todo misturado, você tem que ser muito ninja para isso não acontecer, né? Então, eu acredito que muitas pessoas começaram no home office pensando assim, vai ser uma situação transitória, logo, logo eu vou estar de volta à minha realidade, e isso não aconteceu. Estamos aí com mais de um ano nessa situação que era para ser 15 dias, né? Algumas pessoas falam, vai ser 15 dias, 3 semanas e tal. Então, a questão é, o melhor que se tem a fazer é, de uma vez por todas, assumir que essa é uma situação que veio para ficar, que ainda que você volte para o seu local de trabalho original, você bem provavelmente vai ter agora os dias de trabalhar em casa, os dias de home office, muitas das tarefas você vai render melhor na sua casa, então é bom já considerar um espaço em casa, definir aonde vai ser seu espaço de trabalho, equipar esse local, né, para que ele atenda minimamente às suas necessidades, para que você tenha um mínimo de conforto para o trabalho, espaço de armazenamento adequado, uma mesa ideal para trabalhar, um pouquinho de ergonomia, né, que você tenha aí, a parte elétrica não está funcionando, então vamos adaptar. Essa mesa é mesa de jantar, dor nas costas, então vamos adaptar, comprar uma cadeira ideal, ver condições de calor, luminosidade, né? Se você tem uma porta que você pode fechar. E eu não estou falando de luxo e nem de grandes investimentos, eu estou falando em adequação, né? É o mínimo que você precisa. Ninguém consegue ficar por muito tempo numa situação totalmente como que eu vou falar, improvisada, né? Então, assuma de uma vez por todas essa condição, adapte o seu espaço. Se está faltando espaço, está dividindo com a sala de jantar, que seja uma divisória móvel, que seja uma cortina, que seja um biombo, mas crie a delimitação de espaço, coloca seu gaveteiro, coloca sua cadeira ideal, coloca o armário para guardar as coisas, para você não enlouquecer, para você ter ali um mínimo de organização necessário para realizar suas atividades. Cíntia? Cíntia? Não estou te ouvindo. Eu estou aqui. Está me ouvindo? Será que eu caí e estava falando sozinha esse tempo todo? Não! Será que eu caí e estava falando sozinha o tempo todo? Você não caiu, não. Não, você está indo, mentira. Eu só saí da tela, estou te ouvindo, para não ficar dividindo a atenção, porque eu falo demais, entende? Então, eu tenho não, mas assim, me pergunta que eu também não sei muito bem quais são as dúvidas das pessoas, né? Eu costumo sempre falar muito do ponto de vista comercial, do ponto de vista do prestador de serviço, né? E é claro, tá todo mundo em casa. O que aconteceu? O mercado da construção civil só não morreu porque todo mundo que está em casa resolveu arrumar a cozinha que incomodava milênios, reformar o banheiro que não aguentava mais, mas nunca tinha tempo, né? Está todo mundo em casa modificando um monte de coisas. Claro. A Cláudia aqui falando, falou sozinha não, a gente estava ouvindo. Cláudia, obrigada. Pois é, Flávia, eu acho que a grande questão é essa. Por exemplo, agora, eu mesma, de novo eu, né? Eu moro num condomínio. Aqui no meu condomínio são 10 mil moradores, né? Então, tem até um grupo de mulheres e tudo mais, eu estou fazendo guia comercial aqui delas para poder dar uma força, mas está literalmente todo mundo trabalhando de casa. Muitas pessoas, inclusive, tiveram que correr para plano B, C, D, né? E faz bolo, faz pão, faz pizza e bolsa. Então, está todo mundo trabalhando de casa. Como é que dá? Porque, assim, como eu disse antes, nada vai voltar a ser como era. Não tem como. Nós demos um salto muito grande. Para você ter ideia, a telemedicina avançou em 1 ano o que ela não tinha avançado em 30. Delivery, que antes era uma opção, hoje é basicamente a única maneira de você continuar consumindo as coisas, né? Aqui em Brasília, até o delivery tinha hora, o lockdown estava até às 10, eu não sei se mudou,
e delivery poderia funcionar até às 11. É incrível. Tranca todo mundo dentro de casa e que se vire. Mas, enfim, está tendo que trazer para dentro de casa, literalmente, o seu trabalho, seja o trabalho formal ou informal. Como isso tudo pode acontecer? Por exemplo, se eu quisesse agora, vamos supor que eu pensasse, não sei, em montar alguma coisa dentro da minha casa para atender aqui esse local, né? A gente sempre pensa global, mas está atuando local. Tem como eu conseguir separar esse espaço dentro de casa e ainda assim ter um negócio dentro da minha casa? Como que fica essa dinâmica e como é que isso realmente influencia, né, dentro dessa rotina de todo mundo? Porque, assim, a sua orientação é para lojas. Eu entendo perfeitamente a adequação. Inclusive, eu recomendo o perfil da empresa da Flávia, a Arque 360. Os trabalhos são lindos, aqueles... Como é que chama? Não é mockup, mockup é no Photoshop. Como é que chama aquela... Layout. Seus layouts lá são fantásticos. Aliás, para quem não sabe... É o SketchUp que a gente usa. SketchUp, pois é. Para quem não sabe, quem fez o projeto da Cheirosa foi a Flávia, tá, gente? Foi a Flavinha. Ela vai voltar. Em breve, nós estaremos na estrada com o meu motorhome na van. Lindo, maravilhoso. E quem desenhou foi a Flávia. Foi ela que projetou para mim. Eu amei fazer aquele projeto. Olha, a orientação é sempre a mesma. É tipo, você precisa prover condições para você trabalhar. Então, se você só tem um ambiente na sua casa, então você vai fazer uma pequena divisória nele e vai colocar sua pequena mesinha, sua pequena bancada. Eu não tenho como fazer um... Opa! Mas não tem condições, eu vou ter que fazer apenas uma divisória no meu armário. Então, faça a divisória no seu armário, né? Você precisa setorizar, você precisa se organizar. Essa simples organização do seu espaço vai te ajudar a fazer também essa divisão na sua mente, né? No horário do dia em que você está fazendo trabalho para ganhar vida, para ganhar dinheiro, e a parte do tempo que você está no seu período de lazer, fazendo suas tarefas domésticas, né? A orientação é separar as coisas, né? Quem tem melhores condições pode tirar um ambiente de casa para poder fazer o escritório. Excelente. Eu acho até que a pandemia, por um lado, foi boa, porque nós, brasileiros, sempre tivemos, né, um certo tipo de tabu com relação a mesclar atividades comerciais ou o convívio da nossa casa. Coisa diferente, por exemplo, dos americanos, igual a gente vê em todo filme, né? O cara quer dinheiro, ele aluga o basement, deixa ali um estranho morando sem problema nenhum, né? A gente sempre teve dificuldade de fazer esse tipo de divisão aí. O que eu acredito é que as pessoas vão acabar adotando um modelo que, quando eu estava na faculdade, a gente estudou, que era o estúdio, né? Onde a pessoa trabalhava e morava no mesmo lugar, que vai ser uma economia de tempo gigantesca, de custo também, né? A pessoa ganha na logística, ganha na qualidade de vida, ela só precisa se organizar, esquecer esse tabu de que as duas coisas não podem se misturar nunca, e ela ter dentro de casa organização, né? Planejamento. Planejamento é a chave do sucesso. Então, o brasileiro gosta de improviso, gosta de tudo na última hora, gosta de apagar incêndio, né? Mas, infelizmente, precisa mudar. E o brasileiro sabe se organizar. A prova disso é o carnaval. Os caras começam um ano antes e fazem o maior espetáculo da Terra, né? Então, se quiser se organizar, consegue. A verdade é que uma tarefa sem planejamento prévio, ela costuma levar 40% do tempo a mais que uma tarefa feita sem planejamento. Quando você vai para os custos, a ideia é a mesma, é da ordem de 35% a mais, o que custa uma obra sem planejamento nenhum, e comparado a uma obra que foi toda pensada previamente, né? No planejamento, você também vai identificar as coisas que são realmente necessárias, as que são prioritárias, aquelas que podem dar lugar à sua nova necessidade. Você vai estabelecer metas, você vai fazer tratados com as outras pessoas que moram com você, combinados, né?
você vai ter que negociar, tipo, alguém perdeu um quarto, em compensação vou te dar aqui o espaço dos jogos, né, que você não tinha, ou vamos dividir esse espaço, à noite é meu, durante o dia é seu. Então, esse ato de planejar, né, e depois efetivamente seguir o planejado, te dá condições de realizar praticamente qualquer coisa, né? Então, acho que todo mundo já passou por isso, de tentar fazer uma tarefa, tá todo desorganizado, todo bagunçado, fica no estado de nervo e fala, vou limpar, pegar a vassoura, começar a tirar poeira. Parece que é intuitivo, mas na verdade você está tentando mudar o seu ambiente, né? Os orientais, eles são ótimos nisso. Há umas 2 décadas atrás, estava na moda o plano, né, 5S, de qualidade total, que era originário do Japão. Nada mais era do que limpeza, organização, lugar para colocar cada coisa, cada pessoa na sua função. Era só isso, né? Então, isso é fundamental para a higiene mental de qualquer pessoa, e para ela conseguir fazer todas as tarefas que ela fazia antes e vai sobrar tempo, porque não tem o deslocamento, né? Ela não tem, muitas vezes, que gastar aquele tempo todo que gastava se arrumando, né? Ela vai o quê? Tomar café, escovar os dentes, vestir uma roupa, tirar o pijama. Mas não necessariamente precisa de uma maquiagem se ela não for falar com ninguém online, né? Então, vai sobrar recurso, vai sobrar tempo, e se a gente for esperto, soubesse organizar, nós vamos usar isso a nosso favor. Aí Né? é que tá, né? Eu acho que o grande desafio agora, a Cláudia está dizendo que ela trabalha em casa há 11 anos. Só que antes tinha a opção, né? Agora está sendo mandatório. E, realmente, o estado de espírito reflete na casa e vice-versa. Eu lembro, meu Deus, quando a gente estava em obra aqui, misericórdia, eu vivia com os nervos à flor da pele, porque nada tinha lugar, era aquela bagunça, então isso afeta muito o emocional da gente, né, Flávia? Agora me diz uma coisa, quando contratar um arquiteto? Uma arquiteta? Então, só complementando o que você falou, né? O Bruce Casanova, que ele é um grande influenciador do LinkedIn, ele tem 850 mil seguidores, né? Ele fala a seguinte frase: o seu ambiente sempre vence. Se você não levar em consideração o seu ambiente, 2 coisas vão acontecer. Ou você vai fracassar, ou você vai ter que se esforçar muito, mas muito mais, para poder conseguir realizar a mesma tarefa, com o mesmo desempenho, que se você tivesse com o seu ambiente adequado, apropriado, né, voltado para aquela tarefa que você quer realizar. Bom, eu acredito que, como as pessoas, a maioria delas, né, deixou a representação por meio de desenhos, de pinturas, de colorido, de recortar, de colagem, lá na escolinha fundamental, eu acho que acaba que todo mundo precisaria de um arquiteto. Eu tenho aqui uma cliente que ela costumava fazer tudo por conta própria, né? Uma pessoa mais simples. E um belo dia ela queria dar um troco no genro dela. E ela veio até mim e falou assim: eu quero uma cozinha gourmet. Ele vai ver. Eu vou esfregar a cozinha na cara dele. E a gente fez a cozinha dentro da simplicidade dela, mas toda pensada. E ela falou para mim a seguinte frase: se eu soubesse que era assim, eu tinha contratado antes. Eu pelejei minha vida inteira com pedreiro, comprando coisa, desperdiçando, jogando fora e não ficando do jeito que eu queria. Se eu soubesse que era assim, eu tinha feito antes. O que vem a ser o projeto, né? Nós comunicamos através de palavras, né, de texto, de metas. Então, é muito comum você estar numa reunião, numa empresa, a pessoa falando: nós temos que incrementar em 20%, nós temos que diminuir os gastos em 10%, nós precisamos aumentar o espaço útil para o departamento X ou Y em tantos metros quadrados, nós teremos que mudar para uma sede maior. Mas você vê esse tipo de discurso, tudo isso te parece o quê? Metas que você não consegue desenhar na sua mente, né? É o famoso, entendeu ou quer que eu desenhe, né? Literalmente você não consegue desenhar porque você largou as habilidades de representatividade das suas ideias, da sua emoção, daquilo que você queria alcançar, que você quer mostrar para o outro.
intuitivamente você percebe que aquele espaço precisa de um up, você não consegue representar. E o que é pior, a parte técnica também deixa muito a desejar, porque estimar, né, como você falou, fiquei com o pedreiro dentro de casa e quase fiquei louca. Por quê? Não houve uma estimativa do tempo que seria necessário, de quantas pessoas teriam que ficar ali para realizar aquela tarefa, e nem do custo, né? Porque se porventura alguém tivesse pego as ideias de Cíntia, as ideias de Marlan, transformado em uma representação em 3D, um modelo, uma maquete, aí Cíntia e Marlan diriam, não gostei, a pessoa modificava, eles falavam, é isso que eu quero. Ótimo, então, peraí, isso que você quer vai representar isso de custo, né? E aí você levaria isso para um mestre de obras, para um empreiteiro, ele ia falar, dona Cíntia, olha, põe dinheiro aí, viu, R$ 200.000, né? E aí falaria, seu Marlan, olha, no mínimo, 6 meses. Então, o que que acontece? A pessoa repensa. Se ela realmente quer aquilo, se é realmente importante para ela, e se realmente ela quer investir aquele dinheiro naquele imóvel, se o imóvel, depois desse investimento, vai ter um valor proporcional ao que foi investido, então ela decide gastar. E aí ela fala, bom, 6 meses de obra não consigo suportar, né? Vou alugar um apartamento, vou morar na casa de fulano enquanto acontecer a obra, né? Então, o planejamento, ele vai evitar erros no processo, gastos desnecessários, a pessoa não ter o efeito desejado, a pessoa se endividar, gastar mais do que devia, e, acima de tudo, ter um desgaste que não tinha necessidade, né? Então, é o seu poder de decisão. Projeto significa pensar primeiro, se é isso que eu quero, se eu quero gastar meu dinheiro dessa forma, e se é ali que está a minha felicidade. Pronto. Decidindo, aí já não tem caro ou barato. Se para você isso é muito importante, então a decisão vai ser sua. Eu quero gastar esses 200 mil e quero essa casa da Barbie. Ponto final. Entendeu? Então, o projeto, ele te dá esse poder de definir o que você quer, como e quanto você vai investir para ter aquilo que você quer. Até a Bíblia fala disso, né, Flávia? Até a Bíblia fala disso. Que você não começa a construir uma casa sem saber quanto você vai gastar, porque você pode chegar no meio do caminho e não ter recurso para terminar, né? Agora, o brasileiro ele ainda resiste muito, porque tem aquela coisa de exatamente não planejar, de querer meter a cara, né, fazer por si mesmo e acaba morrendo na praia muitas vezes. O que eu indico para todo mundo, né, você que fala muito do Napoleão Hill, sonhe. Pega um papel, escreva, né? Pega uma revista, recorte. Meu pai, ele escrevia muito mal, né? Não quis estudar, mas depois do falecimento dele, a gente achou nos guardados uma foto de uma casa muito parecida com a casa em que nós crescemos, escrito, essa será a minha casa, né? E ele fez uma casa quase igual a que ele arrancou a folha da revista, né? A minha mãe, alguém ensinou para ela me passou também quando adolescente, ela anotava tudo que ela queria fazer e ela ia arriscando à medida em que ela ia conseguindo, né? Então, são princípios mundialmente conhecidos. Você começa sonhando, né? Depois você vai levar aquilo ali para a prancheta de um arquiteto, à medida que ele jogar esse desenho, né, no papel, né, materializar aquilo, já vai ficar mais fácil de você sonhar, de você pensar de onde vão vir os recursos, de você ter uma estimativa daquilo e visualizar, né? Você vai visualizar, você vai se ver dentro daquela casa, dentro daquele espaço, ou mesmo aquela reforma tão sonhada, o banheiro, como você sempre sonhou, né? Então, tudo isso são ferramentas que você pode utilizar para te fazer alcançar a sua meta, né? E dentro daquilo você vai começar a pensar no que é possível e que não é possível. Eu já tive muito cliente que fez o projeto e desistiu de construir. E eu achei que eu fiz a minha função, porque se ele entrar numa coisa, pague para entrar e reze para sair, percebeu antes, já desistiu, já preferiu pegar o dinheiro dele e comprar um apartamento, então me senti útil, né? Ó, eu evitei que ele tomasse
todo aquele prejuízo, né? Pensei, que pena, o projeto estava ficando lindo, mas a minha função é essa, né? É você saber mesmo aonde você está pisando antes, que depois já é muito tarde, né? Muito interessante. Então, tirando tudo isso, para a gente concluir, o que a pessoa pode fazer, em primeiro lugar, em termos práticos hoje, é o quê? Delimitar as fronteiras, investir na separação do ambiente. Como é que você resumiria isso? Eu resumo o seguinte: evite o barulho, acabe com as fontes de interferência, consiga alguma separação física, alguma barreira física, que seja um biombo, que seja uma cortina, providencie ventilação, iluminação adequada, providencie uma mesa de trabalho, onde você não vai ficar todo arrebentado, com dor nas costas, uma cadeira, onde, né, você consiga ficar ali por muitas horas, o armário ou o espaço necessário, que seja um gaveteiro, aonde você vai ter seus instrumentos de trabalho, o seu computador, suas canetas, as suas coisas organizadas. Então, providencie um espaço aonde você possa se isolar por um período de tempo para trabalhar, né? E estipule horários para as coisas. Estipule, por exemplo, eu vou ver os e-mails 3 vezes ao dia. Eu vou abrir mensagens apenas no horário do almoço e no final da tarde. Depois as pessoas vão se habituar. Eu, no meu WhatsApp, as pessoas já viram que se elas querem mesmo falar comigo, elas têm que me telefonar. Porque eu não vou ficar toda hora que chega uma notificação, eu não vou abrir, né? Eu uso meu WhatsApp para o trabalho. Terra de WhatsApp, quem recebe ligação é rei. Então, eu coloco lá, olha, eu tenho as horas que eu vejo, né? Eu vejo por atacado. Todas da parte da manhã no horário, todas da parte da tarde no outro horário, né? Então, você tem que fazer isso para você conseguir render. E os acordos também, né? Assim, o ideal seria você ter um local para tarefas diferentes, né? Se você está fazendo as tarefas todas num local só, então separe por horário, né? É o mesmo local que eu vejo televisão, que eu vejo minhas séries, que eu trabalho, que eu ensino para casa. Então, peraí, nesse mesmo local, até o meio-dia é meu horário de trabalho. Na parte da tarde é o horário que eu dedico às crianças. E à noite, meu espaço de lazer. Se você tiver como, né, tem umas coisinhas que você guarda e tira só amanhã, já vai ajudar bastante. A Cláudia está dizendo que na casa dela, cada um trabalha em um quarto. Agora, é interessante isso também, né, Flávia? Porque eu acho que vale, inclusive, já que essa situação não vai voltar ao normal nem tão cedo, e não tanto pela pandemia, mas por conta das transformações que ela evidenciou, vale agora investir naqueles móveis inteligentes, né? A gente vê tanto isso na internet que você abre uma porta e sai uma mesa, você guarda, de dia é sala, de noite vira quarto, sei lá. Eu acho que seria um momento interessante de pensar em projetos assim. O que você acha? Sem dúvida. Sempre foi interessante ter um layout flexível, né? Porque a nossa vida, ela não é estanque, né? Você se casa, tá ali sozinho, depois você tem bebê, depois você tem crianças, depois você tem adolescentes, depois eles se casam, você fica com aquele espação todo novamente, depois passa um tempo, vem os netos, né? Então, o layout flexível é sempre uma ideia muito inteligente, mega interessante. Sempre que você puder ter um quarto coringa, onde ele vai te acudir nesses momentos diferentes, e que você tenha a possibilidade também de ter um quartinho de despejo que foi abolido das nossas residências, né? Mas se você tiver um cantinho na garagem que seja, aonde você coloca algumas coisas ali, quando precisa, pode montar novamente, isso é muito importante. Aqui continua o quartinho da bagunça. Aliás, estou com uns 3 quartinhos da bagunça, minha amiga, porque tem 3 negócios falidos e mudança de 2 filhos, tudo enfiado aqui em casa, né? Então. Olha, a dica é essa: pega o quartinho da bagunça e organiza também. Então, é almoxarifado? É. Mas para eu ter alguma chance de usar aquilo ali novamente, aquilo vai ter que estar em bom estado no dia que eu precisar. E eu vou ter que encontrar, né? Porque o que acontece na maioria das vezes quando você precisa, você não acha. Então, categorizar as coisas, separar por tamanho,
colocar a etiqueta e deixar arrumado, quebrou um pé de cadeira, eu preciso de um parafuso. Espera aí, tem um vidro aqui de parafuso, e eu sei exatamente onde está. Então, a palavra de ordem é organização. Organização. Aliás, aproveito para indicar, tá no Netflix, ela tem um livro, tem um seriado que está no Netflix, eu acredito que tenha outros vídeos também no YouTube, que é Arrumando a Casa com Marie Kondo. É fantástico, é uma coisa assim, do outro mundo, a metodologia que ela utiliza. Eu já vi. Agora, Flávia, você conhece aqui a casa, eu estou pensando seriamente, eu estou exatamente na segunda transição da minha vida, né? Porque agora os filhos foram embora, voltam os netos de vez em quando, e estou eu e Marlana nessa casa enorme. Então, a gente está pensando em ou transformar isso aqui num Airbnb, vai dar um hotelzão, ou a gente vende, eu vou morar no rancho, eu vou para o meio do mato agora de vez, mas eu estou exatamente nesse momento que é uma outra transição na vida, né? Qualquer que seja a opção, conte comigo. Aliás, todos vocês que estão nos ouvindo, a gente tem um Arquê Online, que é a distância. Eu já tinha esse plano há muitos anos e a pandemia me deu aquele empurrão que eu precisava, né? Então, a gente faz o briefing à distância, como a gente está falando aqui. Eu ensino tudo direitinho, como pegar as informações que eu preciso. E o grande upgrade é esse, é que o preço fica bem mais em conta, né? A gente divide as tarefas, vocês fazem o reconhecimento do local e pegam as medidas para mim. E eu consigo te ajudar a resolver esse espaço à distância. Arquê Online. Lá no meu site, na aba de serviços, Arquê Online. O site é www.arque360.com.br. E também tem meu WhatsApp, né? 31 98502-7872. Vocês vão achar no Instagram. A minha meta é atender à distância. Em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Está entendendo quando eu falo? Para você resolver seu espaço. Não vão mais voltar a ser como eram antes, não tem como. Não. Né? A gente descobriu que o mundo não tem fronteiras. E você... Uma barreira que eu encontrava era essa, né? O serviço de projeto, pelas grandes horas que a gente fica desenhando, ele acabava sendo inacessível para muita gente, né? Então, uma solução que veio aí de brinde para mim foi essa. Eu não tendo a visita ao local, nem a medição, a gente conseguiu enxugar custos e levar o projeto para muito mais gente, que antes não... Mas da van também, não foi? A gente conversou, eu passei as medidas para você, aquela coisa toda. Foi igualzinho a gente fez na van. Confere na hora de fazer e tudo. Mais ou menos. Só que você já mexeu com construção várias vezes, né? Você é uma pessoa descolada com as medidas. E tem gente que se julga totalmente incapaz de fazer um croquis ou uma medição. Mas a gente se deu o trabalho de fazer o passo a passo, ensinando para a pessoa como que ela vai me passar essas informações. Qualquer um consegue agora. Ô, Flávia, e não se esqueça depois de mandar todas as informações para a gente publicar a tua empresa lá no Guia Comercial Clube da Mulher Rica. O Clube da Mulher Rica, tá bom? A revista digital deve sair no mês que vem, a gente está elaborando, né? São vários anunciantes, gratuito, é gratuito, porque nós estamos desenvolvendo essa rede de apoio para a gente poder estar divulgando o trabalho uma da outra, trazendo solução, né? Fazendo essa mediação, né? Apresentando tantos talentos que nós temos aqui, porque é aquela coisa, né? Você mesmo postou esses dias para trás, eu achei muito interessante. Não compre de grandes redes, né? Compre de quem está agora se superando, começando um negócio em casa, ou tendo que começar de novo, porque esse é um momento que a gente precisa, né? Agora, a questão da sororidade mais em voga do que nunca, não é verdade? Verdade. Alinda, suas configurações finais. Glória, você só chegou agora, Glória, a gente está terminando, sua linda, mas vai ficar salvo, não se preocupe. Foi uma confusão aqui, o celular não quis funcionar, eu tive que sair correndo para poder entrar pelo Facebook, mas vai ficar salvo, tá? E a Flavinha vai se despedir agora, porque eu tenho uma reunião também com as meninas do clube, justamente para a gente definir essas coisas que vem aí pela frente, tá? Tem muita coisa boa sendo preparada por todas nós. Gente, muito obrigado, foi uma honra, um prazer.
Em breve eu vou mandar o conteúdo para vocês também. Quem sabe um podcast, vocês vão poder ouvir enquanto fazem outras tarefas, tá bom? Fiquem com Deus, um bom final de semana. Aguardando ansiosamente, querida, a sua experiência toda para ser compartilhada, viu? Nós vamos conversar mais sobre isso. Muito obrigada, te agradeço pela sua disponibilidade. Beijo no coração. Beijo para todos. Até a próxima. É isso aí, meninas. Vai ficar gravado, mesmo com os erros, os cortes aqui no começo, a confusão de arrumar o microfone, coisa que saiu da linha, mas vai ficar gravado, muito interessante o tema que a Flávia abordou. Avalie bem, escute o podcast de ontem, o episódio de ontem, escute o de hoje, da Cláudia, tá super interessante. Patinho ou cisne, o que você é? Depende de você, suas escolhas. Um beijo no coração. Você esteve comigo, Cíntia Ferreira, com a Flávia, nossa convidada. O link do site dela tá aí. Eu super recomendo mesmo. Conheço há muitos anos e indico como excelente profissional. E a gente fica por aqui. Beijo no coração e até a próxima.